Queridos, hoje eu quero iniciar com vocês uma série que já vem sendo pensada, já vem sendo preparada há bastante tempo. Há bastante tempo. Né? Já está com algum tempo que o Senhor tem me confrontado, me levado a conhecer melhor o livro de Romanos. Tá certo? Mas especificamente durante essa série, nós nos debruçaremos sobre o capítulo 8 de Romanos. Uma vez eu estava, na última vez que pastor Paulo e pastora Rebeca estiveram aqui, eles compartilharam conosco, olha, nós lançamos um desafio para os nossos netos, né? Olha só que legal. Sabe qual foi o desafio para os nossos netos? Nós vamos dar um prêmio para eles se eles decorarem Romanos capítulo 8. Aí quando eu escutei isso, eu disse, como é que é? Decorar o capítulo todinho? Pelo amor de Deus, isso é impossível. Isso é impossível. Né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e o Espírito Santo me incomodando. Como assim é impossível? Tu vai perder por um menino de 10 anos de idade, cara? Aí eu disse, não. Eu vou decorar Romanos 8. Vou decorar. Né? Ainda não decorei todo não, mas eu estou chegando. Eu estou chegando. E, sabe, queridos, eu quero falar isso para vocês, porque às vezes a gente acha que as coisas são impossíveis até que a gente consiga realizá-las. Mas para realizarmos, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, eu quero te incentivar a dar o primeiro passo em decorar versículos da Bíblia. Né? Na minha célula, nós temos lá um grupo de pessoas que a gente tem acompanhado assim, um pouquinho mais de perto, e eu tenho lançado um desafio para eles. Olha, todo mês a gente vai decorar pelo menos 2 versículos. Todo mês, pelo menos 2 versículos que a gente não sabia. Né? Então, lancei o desafio lá para eles. Então, todo mês a gente reúne, né? A gente está lendo a Bíblia juntos. Né? Durante esse ano, a gente tem um programazinho, um aplicativo, que a gente lê a Bíblia e faz o plano de leitura. Então, durante esse ano, nós vamos ler a Bíblia juntos. Né? Vamos ler a Bíblia juntos. Então, eu quero te incentivar a fazer isso, sabe? Leia a Bíblia toda. Inclusive aqueles livros que a gente diz, meu Deus, quando é que acaba? Né? Tipo, Números. Né? Números não é fácil de ser lido, não. Mas leia. Leia, né? Faça isso, dobre a sua alma a ler Números. Eu sei que não é fácil, mas é importante que você leia a Bíblia toda. Toda a Bíblia é palavra de Deus, até Números é palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, a série nós intitulamos No Coração de Romanos. E aí eu quero contextualizar para vocês a carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu aos Romanos antes de conhecê-los. Então, Paulo não conhecia a igreja que se reunia em Roma. Mas ele já sabia da existência dessa igreja. Ele já ouvia falar dessa igreja por conta da comunicação que acontecia naquele tempo. Né? No tempo de Paulo, a comunicação era realizada através do comércio. É comum que as pessoas pensem em comércio como algo negativo, mas o comércio foi usado por Deus para proclamar as boas novas. Às vezes, a gente tem uma ideia equivocada, e talvez até romântica, de que os 12 apóstolos saíram pelo mundo e eles pregaram para todo mundo. Não foi assim, não. Não foi dessa maneira. Eu quero te lembrar que em Pentecostes, né, Paulo, cheio do Espírito Santo, pregou para multidões e multidões creram em Jesus Cristo. Essas multidões eram basicamente compostas por judeus. E judeus de diversas partes do mundo. Logo ali também haviam judeus romanos. Judeus que viviam em Roma, judeus que moravam na cidade de Roma. E eu creio que esses judeus que foram alcançados pela pregação de Pedro,
tiveram a oportunidade de chegar em Roma e pregar para as pessoas com quem eles conviviam. E surgiu uma comunidade de cristãos, judeus, romanos. E esses judeus romanos, por sua vez, pregaram aos gentios, àqueles que nem eram judeus e nem eram cristãos. E nós passamos a ter comunidades de gentios, romanos, cristãos. Então, quando Paulo escreve a carta aos romanos, ele está escrevendo a uma comunidade que já conhecia a palavra de Deus, né, aos judeus romanos, que tinham crido que Jesus é o Messias, quanto ele também está escrevendo para uma comunidade de gentios, romanos e cristãos. Ou seja, pessoas que ainda não conheciam a lei, mas que aprenderam essa lei a partir da mensagem de Paulo. Então, a carta de Paulo aos Romanos, normalmente as pessoas entendem a carta de Paulo aos Romanos como um desenvolvimento de outra carta que se reputa anterior a Romanos, que é Gálatas. Gálatas foi escrita também por Paulo. Então, se você lê Gálatas e depois lê Romanos, você vai ver, peraí, está dizendo a mesma coisa? Basicamente a mesma coisa. Só que a mesma coisa para um público diferente. Então, Romanos é uma carta muito especial, porque como ela foi escrita a Romanos, Paulo construiu essa carta de uma maneira muito elaborada, né? Muito elaborada. Então, ele pretendia atingir um número muito grande de pessoas com essa carta. E aí a carta é muito elaborada. O capítulo 8 de Romanos, inclusive, é considerado o coração de Romanos, porque tudo que ele começa a dizer lá no primeiro capítulo e tudo que ele termina de falar lá no último capítulo, ele condensa no capítulo 8 de Romanos. Então, por isso é que é um capítulo tão importante. E é por isso que eu creio que toda essa série, a série vai ser só o capítulo 8 de Romanos. E eu garanto para vocês que ainda vai ter uma série de coisas que vocês vão ler aqui e vão dizer, poxa, não deu tempo de pregar, não deu tempo de falar sobre esse aspecto, porque é tão rico Romanos capítulo 8, né? Tão rico. E esse primeiro episódio eu intitulei Seguros em Cristo. Nós estamos seguros em Cristo. Quem aqui já está em Cristo? Levanta a mão, se você está em Cristo, né? Então, se você está em Cristo, você precisa perceber que você está seguro nele. Mas será que nós nos percebemos dessa maneira, seguros em Cristo? A palavra diz, Romanos capítulo 8, vamos ler de capítulo 8, de 1 a 9, tá bom? Olha o que diz, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou até ler de novo, porque eu acho que vocês estão dormindo, né? Não escutaram o que eu falei, eu vou ler de novo, tá bom? Vou ler de novo, vocês já entenderam, né? O que é que eu quero, já entenderam, né? Amém? Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Oh glória, que bom! Nós não somos mais condenados, oh glória! Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando seu próprio Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne agora eu me perdi. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Amém? Eu vou dizer de novo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Aleluia, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eita, pastor, começou tão bem, terminou com uma lapada. Mas a palavra de Deus é assim mesmo, queridos. A palavra de Deus é libertadora, mas ela nos alerta para quem nós somos. A palavra de Deus é libertadora, a palavra de Deus é uma boa nova, a palavra de Deus é uma boa notícia, mas ela nos alerta para quem nós somos. Ela nos alerta para onde nós estamos. Essa é a palavra de Deus. E por isso é tão importante nos apropriarmos dessa palavra. Mas nesses versículos que nós acabamos de ler, qual foi a melhor notícia que nós tivemos? Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não há condenação para você. Não, pastor, não pode. Isso não é justo. Quer dizer que eu não estou mais condenado, apesar de ser quem eu sou. Querido, você não está condenado porque você é quem você é. A questão é, você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Ou você continua acreditando que você é aquele que morreu? Eu não sei se você sabe, mas se você entregou sua vida a Jesus, você morreu. Morreu. Já era. E a vida que agora vive por meio de quem? De Jesus Cristo. Então a sua identidade não é mais aquela que você conheceu, com a qual você nasceu e com a qual você viveu até o dia de entregar a tua vida a Jesus. A tua identidade não é mais essa. A tua identidade é outra. A tua identidade agora é Cristo. A tua identidade agora é Cristo. Então imagina aí agora o diabo, né, vindo aqui à tua mente, porque o diabo não aparece para a gente assim não, né? Eu estava vendo um vídeo ontem, né, um rapaz enorme, né, e um médico lá, olha, você precisa se cuidar, a sua saúde e tudo mais. Aí o rapaz, né, cheio, né, de muita empolgação, disse, olha, doutor, isso aqui é o diabo que está fazendo comigo. Aí o diabo se levanta atrás dele e diz, não, eu mesmo não, isso é responsabilidade sua, eu não fiz isso não, é você que está comendo de forma desmedida. Então às vezes os crentes têm mania de culpar o diabo, de culpar a carne, né? Não tem essa coisa, não, isso aí foi o diabo ficou me atentando, pastor, o diabo armou uma cilada para mim, e você caiu por quê? Nessa cilada, né? Se em Cristo nós já somos mais do que vencedores, nós não somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Então por que caiu na cilada? Porque não vigiou. Porque saiu de casa e não lembrou, ei, eu sou nova criatura, minha identidade agora é Cristo. Então determinadas coisas que antes me dominavam, determinadas coisas que antes me seduziam, hoje não me seduzem mais. Eu renuncio a isso. Eu renuncio a isso. Sabe, queridos, eu lembro que eu, logo que me determinei em emagrecer, eu declarava para mim mesmo, eu não gosto de chocolate. Era verdade, assim, no sentido de dizer, eu não gosto de chocolate? Claro que não. Eu gosto de chocolate amargo, eu dou o maior valor, né? Ao leite, confesso para vocês, não curto muito não. Acho muito doce. Me acostumei, o paladar se acostumou ao amargo, hoje eu acho muito doce. Mas um chocolatezinho amargo, com um cafezinho amargo, é bom demais. É bom demais. Se bem que com café eu estou sendo até cuidadoso. Eu disse hoje na live, né, eu faço a live tomando um cafezinho. Disse, minha gente, eu não sei nem se vão me criticar. Porque tomar café agora é ostentação, né? Tomar café agora é ostentação. Aí eu disse, eu não sei, eu acho que eu vou substituir por chá. Né? Vou botar chá para o pessoal não achar que eu estou ostentando na live. Né? Mas o que é que acontece? Eu dizia para mim mesmo, não, eu não gosto de chocolate, eu não quero comer chocolate, eu não vou comer chocolate, eu não gosto de doce, eu não quero comer doce. E eu acabava conseguindo e não me fazia falta. Como hoje não me faz falta. Né?
Eu e minha esposa já está com algum tempo que nós entramos num propósito de jejum, não é dieta, é jejum, né? Nós entramos num propósito de tirar todo doce, nenhum doce, nada, a não ser o doce da fruta, né? Mas nem doce de adoçante, nem doce de açúcar. Eita, pastor, ô promessa sem jeito essa sua, né? Pois é, mas está tudo legal. A gente está saboreando melhor a fruta. Estou tomando suco de tamarindo sem açúcar. E achando doce. Né? Está tudo maravilhoso. Agora por quê? Porque eu me determinei a isso. Eu compreendi. Eu não necessito de açúcar. Açúcar não é necessário para a manutenção da minha vida. Então eu vou abrir mão disso. Da mesma forma, querido, determinados maus hábitos. Eu quero te lembrar que quando Cristo morreu na cruz, quando você aceitou a obra de Cristo na sua vida, você foi libertado do poder do pecado. Mas os velhos hábitos continuam com a gente. Então é necessário haver renúncia dos velhos hábitos. E renunciar aos velhos hábitos é um preço. É ou não é? É um preço. É um preço. Não é fácil renunciar aos velhos hábitos. Na força do braço não é não, mas na força do Espírito Santo é bem facinho. E a gente precisa se conscientizar de quem somos. Nós precisamos nos conscientizar de quem nós somos em Cristo Jesus. Sozinhos, sem Cristo, nós não podemos nada, mas com Cristo, nós podemos tudo. Não é o que a palavra diz? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tinha gente que usava esse versículo meio coach, né? Ai, vou fazer uma prova, vou colocar uma empresa, tudo posso naquele que me fortalece, oh, aleluia. Não, não é isso não, o contexto desse versículo não é esse não. O contexto desse versículo é de dificuldades, é de renúncias, de perseguições que muitas vezes nós sofremos por crermos em Cristo, por professarmos a nossa fé. Então a palavra diz, olha, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar tudo isso naquele que me fortalece. Eu posso suportar fome, eu posso suportar o desejo de comer açúcar, eu posso suportar o desejo de comer chocolate, eu posso suportar o desejo de comer além da conta, porque afinal eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou capaz de realizar isso, né? Foi o que eu fiz também para decorar o Romanos 8. Espera aí, em Cristo eu posso, né? 2 Coríntios 2,16, parte B diz, eu tenho a mente de Cristo, aleluia. Então eu vou tomar posse disso, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Então, se Cristo tinha a palavra na ponta da língua, eu também posso ter a palavra na ponta da língua. Então, da mesma forma, nós podemos dizer, se eu estou em Cristo, se não há mais nenhuma condenação em mim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso abandonar o pecado. Porque, queridos, a Bíblia não veio para passar pano para ninguém, tá certo? Para ninguém. Sem Cristo, todos nós, repito, sem Cristo, todos nós, eu vou até ficar assim mais na frente, que já me disseram que a luz aqui dá um ar tenebroso, né? Dá uma sombra aqui em cima. Eu vou dizer, sem Cristo, nós estávamos destinados ao inferno. Mas com Cristo, queridos, nós já recebemos paz. Com Cristo, nós não vamos para o céu, não. Sabia que você não vai para o céu, não? Você não vai para o céu, não. Mas ninguém nem se manifestou, rapaz. Estão com medo? Você não vai para o céu, não, querido. Se você está em Cristo, você não vai para o céu. Você já está no céu. Amém? Amém? Ficaram com tanto medo que na hora que eu disse que já está no céu, os bichinhos ficaram com medo de se manifestar, né? Eu vou até dizer de novo para você criar coragem, né? Em Cristo você não vai para o céu, em Cristo você já está no céu. Aleluia. Que bom, né? Que bom. Então, queridos, o que é que acontece? O diabo às vezes chega para acusar a gente. Eu sei o que você fez no verão passado.
não é? Aí depois ele começa a pregar na testa da gente uma pecha: você é um pecador, não tem jeito para você não. Aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai lembrar do que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu estou em Cristo, e em Cristo já não há mais nenhuma condenação para mim. Em Cristo já não há nenhuma condenação para mim. Sabe, queridos, existe uma diferença em viver uma vida de pecado e viver uma vida santa com pecado. Tá certo? Eu vou te explicar melhor isso aqui. Quando alguém quer ajustar a Bíblia para a maneira como ela pensa, né? Aí ela fica distorcendo a palavra para a palavra caber no que ela quer, né? Então, essa pessoa não pode dizer que está em Cristo. Não, ela está querendo dobrar Cristo para entrar nela. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é nos abandonarmos a Ele. E nos abandonarmos a Ele significa abrir mão, inclusive, de coisas que para nós são prazerosas, ou mais, coisas com as quais nós construímos a nossa identidade. Então é mais profundo ainda do que simplesmente entregar coisas que a gente gosta, é entregar quem a gente é. Estar em Cristo é isso, é entregar quem eu sou, abrir mão de quem eu sou, para a partir desse dia ser Cristo na terra. Nós somos chamados cristãos, e isso foi feito de forma pejorativa em Antioquia. Foi o primeiro lugar onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Mas eu não sei se vocês sabem, naquele tempo chamar alguém de cristão era pejorativo, né? E olha ali, um cristão, era como se fosse um pequeno Cristo. Só que aquilo que era pejorativo, hoje nós tomamos como privilégio. Que privilégio, né? Eu sou cristão, eu sou parecido com Cristo, eu vivo de acordo com Cristo. Hoje isso é um privilégio, mas naquele tempo era pejorativo. Era pejorativo. Mas de fato é isso que nós somos, pequenos cristos. Então, se o diabo chegar para você que está em Cristo e te acusar: eu sei o que você fez no verão passado, sabe, declara a palavra. Declara: eu sei em mim, em Cristo, eu já estou em Cristo, e em Cristo já não há nenhuma condenação para mim. Versículo 2: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa do pecado e da morte? Ora, antes de Jesus, a gente até tentava obedecer, mas não conseguia. A gente tentava e não conseguia. Não tinha jeito da gente conseguir obedecer. Não tinha como. Por quê? Porque o pecado nos aprisionava. Né? Então a gente às vezes até queria fazer uma coisa que era boa, mas não conseguia fazer algo bom. Até o bom que a gente tentava fazer, na verdade, era mal. Mas, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, Cristo já nos libertou do poder do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, né? Então, Cristo já nos libertou do poder do pecado, ou seja, hoje nós podemos escolher não mais pecar. Cristo mora dentro de você. Deixa eu te contar um segredo, isso é muito comum, né? A gente fala na igreja: olha, o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus, e todo mundo recebe muito bem, né? Todo mundo recebe muito bem, mas tem algo que muitas vezes eu creio que a igreja não percebe tão bem. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus, Deus veio morar dentro de nós, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós também fomos morar dentro dele. Então hoje, se o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, por outro lado, eu moro dentro do próprio Jesus. Então quando o Pai olha para mim, Ele não vê a mim, Ele vê a Cristo.
porque eu estou em Cristo Jesus. Agora, se eu digo, não, Jesus, é o seguinte, está muito apertado aqui, sabe? Eu quero, sabe, meu corpo, minhas regras, Jesus. Leva a mal não, mas, sabe, estou fora. Está muito apertado, saiu. O Pai vai ver quem? Jesus ou eu? Vai ver a mim. E eu sem Cristo, qual é a minha identidade? Eu sem Cristo, qual é a minha identidade? Pecador. E o salário do pecado é a morte. E eu não estou falando da morte física não, viu? Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Por quê? Porque no dia que Jesus voltar, nós ressuscitaremos. Ressuscitaremos. Agora, aqueles que não creem em Cristo, o que é que vai acontecer com eles? Se todos nós estávamos destinados à condenação, o que é que vai acontecer com aquele que não recebeu o perdão de Cristo? Aquele que não está em Cristo, o que é que vai acontecer com ele? O destino de todos nós, a condenação eterna. Mas aquele que está em Cristo já está livre dessa condenação, já foi liberto dessa condenação, já foi liberto da lei do pecado e da morte. E aí vem o versículo 3, que diz: porque aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando o seu próprio Filho em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo o Espírito, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos, qual é a justa exigência da lei? O que é que a lei exige? O que é que a lei exige? O que é que a lei exige de mim, de você? Obediência, não é isso? Não é o que a lei exige? Ou alguém é dito uma lei para ser desobedecida? Claro que não. Infelizmente, em razão de nós vivermos em um sistema corrupto, às vezes as pessoas fazem leis, deixam brechas na lei, para que as pessoas possam burlar a lei. Mas isso é fruto de um sistema corrompido. Dentro de um sistema de verdade, a lei é feita para que nós obedeçamos aquela lei. E deixa eu te dizer uma coisa, existe a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida é manifesta na palavra de Deus. Me responde uma coisa. Quando o Novo Testamento foi escrito, o Antigo Testamento foi abolido? Foi revogado? Está escrito em algum lugar isso? Jesus falou isso? Não, pelo contrário, Jesus disse: eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para retirar nenhum tio da lei, mas para confirmá-la. Ou seja, antes, os homens até tentavam obedecer à lei, mas eles não conseguiam. E eles não conseguiam por causa do pecado de Adão. E aí um bocado de crente, que fica culpando o diabo por tudo, passa a culpar Adão. Eu já culpei Adão um tempo aí. Eu era criança, e eu ficava indignado porque tinha que tomar banho. E se Adão não tivesse pecado, a gente não precisava nem tomar banho, estava todo mundo andando nu por aí. Adão chato esse, para que Adão foi existir? Mas eu, na época, não tinha conhecimento de que eu estava em Adão também. E se eu exigia de Adão essa obediência, eu também deveria exigir de mim mesmo. E aí olha como Deus é maravilhoso. Deus disse: olha, nenhum homem é digno, nenhum homem me busca, nenhum homem não pecou. Todos eles pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão destinados à perdição eterna. Todos. E aí Deus, na sua bondade, faz o seguinte: mas eu não vou deixar isso desse jeito não. Eu coloquei o homem na terra para que o homem carregasse sobre ele a minha glória. Eu coloquei o homem na terra para que o homem pudesse ser meu representante na terra. Eu coloquei o homem na terra para que eles fossem ministros do meu reino. E o que eu determinei se realizará, porque eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu prometi será realidade. Então Deus diz: eu vou cumprir minha promessa. Eu terei na terra representantes. E aí sabe o que é que ele fez? Ele próprio se fez homem
e viveu como nós. Em Jesus Cristo. Jesus foi homem como nós somos homens. Ele foi tentado como nós somos tentados. No entanto, nunca pecou. Nunca pecou. Mas aí eu te pergunto, o salário do pecado é a morte. Se Jesus nunca pecou, por que foi que ele morreu? Por que pecado ele morreu? Foi o dele ou foi o meu? Foi o meu. Foi por causa do meu pecado que ele morreu. Ele atraiu sobre ele os meus pecados, a minha iniquidade, a sua iniquidade, as minhas doenças, as minhas enfermidades, as suas doenças, as suas enfermidades, foram lançadas sobre ele, e o que essa palavra diz é que o próprio Deus castigou o pecado na carne. Mas na carne de quem? Foi na minha? Foi não. Castigou o pecado na carne de Jesus. É por isso que o corpo de Cristo é tão precioso. É por isso que a Santa Ceia é tão preciosa. Porque foi no corpo de Cristo que o meu e o seu pecado foram condenados. E aí eu quero te advertir para algo. Cristo foi condenado, Jesus foi condenado, foi ou não? Não. Quem foi condenado foi o pecado, que precisava, para ser condenado, estar na carne. Então Jesus entregou como sacrifício vivo o próprio corpo, para que o próprio corpo recebesse o nosso pecado, e o nosso pecado fosse condenado na carne dele. Olha que boa notícia. Olha que boa notícia. Então, se o meu pecado foi o motivo da morte de Cristo, como é que eu, que me qualifico como cristão, continuarei pecando? Isso não faria o menor sentido. Como é que eu, que recebi o Espírito Santo de Deus, eu era antes incapaz de obedecer a Deus, mas a própria palavra diz, a própria palavra fala, porque aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Qual era a exigência da lei? Obediência. Quem foi que nos deu a possibilidade de obedecer? O próprio Deus. Por meio do quê? Por meio da graça. Então diga isso para a pessoa que está do seu lado. Dentro de você tem graça suficiente para que você abandone todo pecado. Arrependa-se. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom. A gente leva uma chibatada, mas a gente gosta, né? A gente gosta. Mas a palavra é assim mesmo, queridos. A palavra é assim mesmo. Deixa eu te contar outra boa notícia. Em Adão, o pecado dele foi carimbado na nossa testa, não foi? Foi ou não foi? Foi. Em Cristo, a obediência dele foi carimbada na nossa testa. Então, se antes nós éramos pecadores por identidade, porque nós nos identificávamos com Adão, aquele que vivia da própria mente, aquele que vivia das próprias certezas, aquele que vivia em busca da própria felicidade, da própria autonomia, da própria independência, por causa dele, nós recebemos um carimbo de pecadores. Mas agora, por meio de Cristo, que não viveu para si, porque Cristo dizia, eu não estou aqui para falar por mim, eu só vim aqui para falar o que o meu Pai me mandou dizer. Meu Deus, que atitude diferente, né? Que atitude diferente. Será que Jesus não era suficientemente inteligente para criar um canal do YouTube e vender muito curso para muita gente aí, mundo afora? Será que ele não era capaz disso? Eu acho que sim. Será que Jesus não era suficientemente letrado, suficientemente sábio para vender por alto preço 1 hora de palestra? Eu creio que sim. Multidões, minha gente, multidões vinham ouvir Jesus. Hoje eu fiz uma live, tinha 30 pessoas. Todo mundo em casa, no conforto da sua casa. O pessoal saía de casa. O pessoal deixava o conforto de casa para ver Jesus. Se Jesus dissesse, cobra aí R$10 de cada um que vier. Ora, R$10, espera aí. O que
o que é importante para você tem que valer alguma coisa para você. Então, R$ 1.000 de cada um. Só vai escutar minha palestra se pagar R$ 1.000, né? Imagina que Jesus fizesse, estava podre de rico, não estava? Ele considerou isso como algo que ele deveria fazer? Não. Mas se ele quisesse, ele poderia, não poderia? Poderia. Mas foi isso que ele veio fazer? Não. Então ele abriu mão das possibilidades humanas dele, ele abriu mão simplesmente para obedecer o Pai. O propósito do nascimento daquela criança linda, né? A gente viu aqui no Natal, uma criança tão bonitinha, tão fofinha. Pois é, o propósito do nascimento daquela criança foi morrer no meu lugar e no seu lugar. Imagina isso, uma criança linda numa manjedoura, tadinha da bichinha, nasceu dentro de um coxo de animal comer. Que peninha dela, não tinha um paninho para enrolar o bichinho. Imagina isso, mas ele só nasceu nessa situação por causa do meu e do seu pecado. Porque se não fosse o meu e o seu pecado, ele nem estaria aqui no mundo, não haveria necessidade dele estar no mundo, não haveria. Mas o meu e o seu pecado o levaram a isso. Então ele recebeu o meu e o seu pecado, condenou o meu e o seu pecado na carne, para que nós tivéssemos a liberdade de vivermos a lei do Espírito de vida. Foi para isso. Foi para isso. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, na cruz, queridos, Jesus também fez outra coisa que muito crente não entende. Ele nos justificou. Tem alguns crentes que imaginam o seguinte: não, a justificação lá no céu, no tribunal de Cristo, né, ele declarou que eu sou obediente. Então foi só uma declaração legal. Mas de fato, não mudou nada na minha vida, mudou lá no tribunal. Quando eu estiver no tribunal de Cristo, aí vão declarar que eu sou justo. Mas agora, isso não significa nada para mim, né? Tem gente que pensa assim. Mas, na verdade, não é assim. Tem um autor que eu até recomendo a vocês que leiam. O nome desse autor é N.T. Wright. Ele é inglês e hoje ele é considerado um dos maiores especialistas em Paulo. Então, tudo que diga respeito a Paulo, na atualidade, ele é o suprassumo. Né? E eu li alguns livros dele antes de trazer essa mensagem para vocês. E ele tem um entendimento que eu achei muito interessante, se parece muito com o que o Luciano Subirá fala, naquele livro Graça Transformadora. Ele fala de justificação não apenas como uma declaração legal, mais do que isso. Além de uma declaração legal, Jesus vem morar dentro de mim e de você para nos endireitar. Todo cearense conhece bem essa palavra, não conhece? Endireitar? Tem palavras que lá no sul o pessoal não utiliza muito não, mas a gente aqui conhece muito bem. Endireitar. Menino, o chuveiro elétrico não está funcionando. Vai lá endireitar o chuveiro elétrico. O que é que se espera de alguém que vai endireitar alguma coisa? Que chegue lá e o chuveiro continue gelado? É isso que se espera? O cara desce lá, pronto, eu já endireitei o chuveiro elétrico. Aí você vai tomar banho e tá frio. É isso? Não. O que se espera de alguém que vai endireitar um chuveiro elétrico é que o chuveiro elétrico passe a funcionar com água quente. Então, quando Jesus nos endireitou na justificação, e Ele tem feito isso, nos endireitado, se antes a gente pecava, agora a gente diz, não mais, eu fui endireitado por Jesus Cristo. Sabe, querido, salvação, nós temos uma questão de sempre usar salvação no passado, né? Eu fui salvo por Jesus Cristo, não é isso? Eu fui salvo, é no passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou te dizer isso com base na palavra. Dizer fui salvo, está correto. 2 Coríntios 5,17. Sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Fui salvo, Jesus me salvou. Jesus me salvou. Aleluia. Então, no meu espírito, eu de fato já estou salvo.
Se eu estou em Cristo, a palavra diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, glória, aleluia. Mas deixa eu te dizer outro aspecto. A palavra também diz que eu estou sendo salvo. E eu estou sendo salvo por meio da mesma graça que me salvou no passado. Estou sendo salvo por meio do discipulado. Então, quando eu olho para Cristo, quando eu obedeço a Cristo, quando eu conheço a Cristo, contemplo a face dele, contemplo a santidade dele, quando eu busco todos os dias tomar posse da minha nova identidade em Cristo Jesus, qual vai ser a consequência disso? Não mais pecar. Quando eu te falo em não mais pecar, querido, não é na força do teu braço, não. Não é você dizer, nunca mais na minha vida eu vou pecar. Não vai funcionar. Não é assim, não. Quem nos faz deixar de pecar é o próprio Cristo, não somos nós. Agora, nós precisamos ter a atitude de coragem de conhecer a Cristo como Ele é. Ontem, eu e minha esposa demos uma saída, fomos jantar com um casal, e quando a gente estava voltando, eu vi uma pessoa que fazia tempo que não via, né? E eu notei que tinha um copo lá meio esquisito na frente dela, e eu percebi que na hora que ela nos viu, ela escondeu o copo. Poxa, mas por que escondeu o copo? Só porque eu apareci? Né? Então as pessoas, eita, o pastor vem chegando aí, daí estava contando piada suja, diz, pastor está chegando aí, bora parar aí, o pastor não vai gostar disso não, né? Às vezes a gente não tem esse tipo de atitude, eita, fulano de tal chegou aí, eita, agora bora consertar aqui o nosso falar, presta atenção no que tu vai falar. Às vezes a gente tem essa atitude, não tem? Então o que é que acontece? Quando todos os dias nós nos apropriamos mais da identidade de Cristo em nós, a gente não vai mais se preocupar com o pecado, porque a nossa atitude não vai mais ser essa, afinal Jesus está comigo o tempo todo. O tempo todo. Ele não vai mais aparecer esporadicamente quando eu decidir que quero vê-lo. Ele está comigo o tempo todo. Eu acordo com Ele, eu durmo com Ele, Ele é a minha identidade, Ele é tudo que eu faço, Ele é tudo de bom que há em mim. Então não tenho mais como me separar dEle. Então, diante dessa perspectiva, quando aparece uma situação onde antes eu pecava, hoje eu digo, não faz mais parte da minha vida. Não dá mais, não tem mais condição. Minha gente, vocês não têm noção do forrozeiro que era o pastor Fabiano, não. Vocês não têm noção, não. Eu entrava numa festa para dançar forró, eu começava a dançar de 10 horas da noite, eu terminava com o dia amanhecendo. Com o dia amanhecendo. E com isso eu não estou dizendo que ritmo nenhum seja errado, não. Não é não. Todo ritmo foi feito para Deus. A questão não é o ritmo, é o que a gente faz no ritmo. A questão não é o ritmo, é o que a gente coloca nele. A letra da música que a gente coloca nele é perigosa também. O que aparecia a partir daquele momento de festejo, de muita bebida, esse era o problema. Hoje, confesso para vocês, eu não aguento mais nem escutar a música. Não aguento, não entra mais, não dá mais. Eu digo, isso fez parte do meu passado. Jesus, como foi que eu aguentei? Alguém aqui conhece um chiclete chamado Babalu? Conhece? O pessoal mais novinho não sabe o que é não, mas o pessoal que já está aí com mais de 20 sabe. Quando apareceu o Babalu, só tinha o Plock e o ping-pong. Aí apareceu o Babalu. Nossa, tem um melzinho dentro, a gente pegava, era bem macio. E, poxa, que legal, que bom, esse chiclete é maravilhoso. E aí eu fiquei adulto, mudei meu paladar. Hoje eu não aguento botar chiclete nenhum na minha boca, a não ser que seja chiclete de menta. Não dá mais, é doce demais. Não dá mais, faz parte do meu passado, a minha identidade mudou, não sou mais criança.
Então, queridos, quando nós estamos em Cristo, a reação precisa ser a mesma. Eu não sou mais criança, eu não vivo mais para sentir o docinho do meu pecado na minha boca. Passou, isso fez parte do meu passado, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, hoje já não há condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Então eu não vou mais viver essa vida como se estivesse aprisionado ao pecado, não faz mais parte de mim. Essa é a nossa atitude. Para finalizarmos, Romanos 8, de 5 a 9, nos diz: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive segundo o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem tem a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode se submeter. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É dura essa palavra, mas é a verdade. Nós vivemos em um tempo onde o hedonismo nos encanta. O desejo de prazer, de satisfação, o individualismo nos leva a viver uma vida como se nós vivêssemos apartados de uma sociedade, especialmente de um reino. Nós vivemos feito loucos buscando seguidores, feito loucos buscando notoriedade nas redes sociais. Eu preciso ser notado nas redes sociais para eu aparecer no restaurante e dizer: eu posso pagar em arroba? É ou não é? Tem gente aí sonhando que possa aparecer nos cantos e pagar as coisas em arroba, em ganhar dinheiro porque falou de um determinado produto, em fazer merchan na internet, ganhar muito dinheiro e ser rico. Eu sou rico, eu sou rico. Mas rico só de dinheiro é um miserável. Quem é rico só de dinheiro é um miserável. Que vida miserável é essa que é só dinheiro? Que vida miserável é essa que é só viver para trabalho? Que vida miserável é essa que transformou até os nossos momentos de lazer em formas de ganhar dinheiro? Porque é isso que a gente vê na internet. Às vezes você nota a pessoa está no momento de lazer, ela está no momento de intimidade, mas ela precisa mostrar a intimidade dela, porque a intimidade dela dá dinheiro. Peraí, isso é a vida que nós teremos quando Jesus ressuscitar? Ou nos ressuscitar, melhor dizendo, nos ressuscitar, é isso que nós vamos viver? Quando a gente sabe que no céu o chão é feito de ouro e as paredes são feitas de pedras preciosas, porque lá isso não vale nada. Então por que valeria hoje? Se nós estamos no reino de Deus, e eu vou te fazer uma pergunta: quem aqui crê que já está no reino de Deus? Aleluia! Se você crê que já está no reino de Deus, você precisa viver como quem já está no reino de Deus. Tem gente que imagina o reino de Deus como o céu. Não é não, queridos. Esqueça essa mentalidade. Eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus é amor, Jesus me perdoou, eu posso me esbagaçar nessa terra que eu vou para o céu. Não é assim não, querido. Me entenda mal não, mas não é assim não. O reino de Deus não é no futuro, o reino de Deus não é ali, nem é aqui. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus é agora, é escolher viver no céu agora. E viver no céu não é o que a gente vê em filme. A gente andar com uma roupinha branca, né? Cercado de anjinhos, bichinhos, tudo com as coxinhas, tudo cheio de dobra, tudo bonitinho, os cabelinhos enroladinhos, né? Um bocado de elfo, né? Porque o pessoal imagina anjo como elfo, né? É um elfo de asa. Não, querido, não é assim que anjo não é assim não. Na Bíblia não é assim que se descreve um anjo, mas tem gente que tem esse imaginário, né? Eu vou para o céu e eu vou viver no céu, né? Fazendo o que mesmo? Outro dia teve um senhor que me disse: pastor, não quero ir para o céu não,
Deve ser muito chato lá, pastor. Meu Deus, deve ser muito chato. Eu quero ficar aqui na terra. Aí eu fiquei refletindo naquilo. E eu disse, rapaz, sabe que esse cara tem razão? Esse céu que a gente pensa que é verdadeiro não está na palavra de Deus. Esse céu cheio de nuvenzinhas e de anjos bonitinhos de cabelo enrolado não estão na Bíblia, queridos. O céu não é um lugar para onde a gente vai. O céu é um lugar onde nós vivemos. E vivemos agora, não no futuro, vivemos agora. Reino de Deus não é um lugar para onde a gente vai, não é um lugar que tem um castelo lindo e a gente diz, estou chegando no reino de Deus, abram-se as portas do reino de Deus. Não é assim não, queridos, não é assim não. O reino de Deus está no meio de nós, e isso foi dito pelo próprio Jesus. O reino de Deus está no meio de nós. A partir do momento que nós utilizamos essa graça que nos foi dada, essa graça que nos foi concedida para que nós vivamos segundo a lei do Espírito de vida, e não mais a lei do Espírito do pecado e da morte. Não mais a lei do pecado e da morte. É para isso que nós recebemos salvação.